O que fazer com o estadual? Se você voltar alguns vídeos aí no canal, você vai ver que a gente falou bastante sobre estadual, né, ainda quando estava jogando a molecada. Não fizemos pós-jogo aí do jogo do Vasco, do jogo do Fluminense, por conta de tudo que eu expliquei lá no início. Mas quando você tem, um time no patamar que o Flamengo chegou, que chegou em todas as finais importantes no final do ano passado, o Flamengo jogou dia 17 de dezembro de 2025. ah, Você precisa fazer algumas concessões para o que é melhor para a sua temporada como um todo, tá? O Flamengo jogou dia 17 de dezembro, o Flamengo voltou a treinar dia 12 de janeiro, deu 20 dias de férias mais ou menos, e voltou dia 12 de janeiro. O primeiro jogo do Carioca foi dia 10 de janeiro, com o Sub-20. O planejamento de colocar o Sub-20 no Carioca, corretíssimo. Era isso, não tinha o que fazer, porque não tinha como os caras já voltarem jogando, enfim. As 3 primeiras rodadas com o Sub-20, tá certinho, não tinha o que fazer, tá, era isso mesmo. Eu vejo que, do ponto de vista da mudança ali de planejamento, e outra coisa, eu tô vendo muita gente aí dizendo, que o planejamento do Flamengo era voltar com o Sub-20 só contra o São Paulo, não, com o Sub-20 não, desculpa, com o profissional. Não, gente, o planejamento era voltar contra o Fluminense, tá? Por quê? Porque o regulamento do Campeonato Carioca só permitia que o Flamengo fizesse, Flamengo, qualquer time grande, tá? 3 jogos com um time alternativo, um time sub-20. Então o Flamengo precisava colocar o time principal contra o Fluminense por força de regulamento, nem que fosse ali os reservas e tudo mais, como foi, né? Não foram todos os titulares que jogaram, o time foi bem mesclado. A mudança ali no planejamento foi o jogo contra o Vasco, precisou antecipar um jogo, e ali, cara, eu vi até uma decisão institucional correta pelo BAP, no sentido de, cara, era isso ou você corria o risco de tomar uma goleada assim estrondosa do Vasco, porque o time do sub-20 do Flamengo, infelizmente, tá? Não são todos os jogadores, mas assim, o time, como quando você coloca ele em comparação com o time profissional, o nível não tá alto, o nível tá bem baixo, de verdade. Só que assim, eu também entendo que aquele time, ele sofreu um pouco pela pressão, por tudo que estava acontecendo, eh, e sofreu um pouco também por não ter, vamos voltar um pouquinho, tá. O Flamengo jogou a última rodada do Brasileiro com esse time, sub-20. Só que o Flamengo tinha alguns jogadores profissionais inseridos no contexto do time. Quem eram esses jogadores? O goleiro, o Diogo Alves, que é um moleque já tem mais de 20 anos, acho que tem 21, 22, mas é um moleque, mas está acostumado a jogar ali, aí sempre para jogo grande, tá no ambiente. Então o Flamengo tinha Diogo Alves, o Flamengo tinha o Everton Araújo, o Flamengo tinha o Michael e o Wallace, que jogou muitos jogos grandes. Tinha esses 4 caras no universo ali de 11 jogadores que tinham alguma experiência de profissional. Então o Flamengo fez o jogo dele, e conseguiu empatar com o Mirassol, que também já estava desmobilizado. O Mirassol não tinha mais nada para brigar, era só mais um jogo. Então, jogaram da forma que deu, 3-3, beleza, show de bola. No Carioca era só molecada. E aí você tinha o Alaciano, que também, assim, eu não acredito que seja o melhor exemplo para você usar como jogador centrado, que vai ajudar a molecada a melhorar ali. Então, a gente precisa botar os pingos nos is e entender aonde que cada jogador está posicionado. Tem até um negocinho para falar sobre o Alciano no final. Ah, então, assim, o planejamento era esse. O Flamengo mudou para não tomar goleadas nos clássicos. O risco de perder os clássicos existia, seja com o time principal, seja com o time sub-20, porque clássico é clássico, todos os times do Rio, quando jogam contra o Flamengo, dão a vida. E a gente também, quando joga contra eles, em certos contextos também, damos a vida ali, é importante. Por exemplo, o Flamengo, quando viu a oportunidade de golear o Vasco no 6-1, foi lá, deu a vida e goleou. É, Teve chance agora no último jogo até de meter uma goleada no Vasco de novo, e não aconteceu por N motivos. Mas, o que acontece? A campanha do Flamengo no Campeonato Carioca,
ela é, como diz o Mauro César, ela é pífia. E tá tudo certo, tá? Em ter sido pífia, porque esse campeonato não tem validade nenhuma para o Flamengo. Institucionalmente falando, e dentro de tudo aquilo que o Flamengo vai disputar nesse ano, o Carioca não tem nenhuma importância. O Carioca e nada é a mesma coisa, tá? Vamos deixar isso claro. O Carioca não tem nenhuma importância para o Flamengo hoje, tá? Nesse momento. O Campeonato Carioca em 2024, que o Flamengo foi campeão com o Tite, tinha importância, porque o Flamengo perdeu o Carioca em 22 e 23 para o Fluminense. Então precisava vencer contra o próprio Fluminense em 2024. Ano passado também tinha importância, porque era contra o Fluminense, a final, tá? Isso aí que eu tô falando até a final. Vamos supor que dê tudo certo para o Flamengo classifique e vá para a final do Carioca. E seja uma final contra o Vasco, contra o Fluminense, seja contra quem for. Tem que ganhar. É isso. O Carioca ele tem importância a partir do momento que você chega na final. Se você cai antes, por exemplo, o Botafogo recentemente caiu antes e a vida continuou, foram campeões de Libertadores, sabe? Então, assim, o Carioca, o Carioca ele só existe pela final. E mesmo que você perca a final, dói ali nos primeiros 3, 4 dias, depois passa. Tá? Dito isso, hoje o Flamengo tem dois cenários. O cenário de se classificar e vida que segue, e o cenário de não se classificar e ter que ir jogar um quadrangular da morte, né? Um quadrangular de um torneio para poder escapar do rebaixamento no Cariocão, que é uma coisa muito séria. Gente, o Flamengo não vai cair, tá? Primeiro que para o Flamengo cair, o que teria que acontecer? Obviamente, o Flamengo ficar entre os dois últimos da fase de grupos. O Flamengo teria 6 jogos contra os 3 piores times do Campeonato Carioca. O Flamengo, desses 6 jogos, quando a gente pega, 2 teriam conflitos de datas ali com jogos importantes da Recopa e do Brasileiro, e o 1 seria justamente antes do jogo da Recopa. Então eu acredito que o Flamengo não botaria o time principal nesses 3 jogos aí. Iria colocar mesmo um sub-20 mesclado com algumas reservas e tudo mais. E eu acredito que nesses 3 jogos, mesmo sub-20 mesclado, o Flamengo ganharia 2, pelo menos, e já estaria bem tranquilo nesse quadrangular, tá? Então, assim, não tem, de verdade, não tem risco. Só que vamos dar uma olhadinha em como fica o, o cenário do campeonato, da temporada do Flamengo, tá? De datas e tudo mais, classificando e não classificando. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro cenário, é o cenário onde o Flamengo se classifica. É o cenário ideal, o cenário que todo mundo quer, né? Obviamente. E esse aqui são os próximos jogos que o Flamengo faria. Jogo contra o São Paulo, já quarta-feira. Depois, Flamengo e Corinthians pela Supercopa, esse jogo no domingo. Vou estar lá, inclusive. Depois, na outra quarta-feira, Flamengo e Inter pelo Brasileirão, primeiro jogo do Brasileirão em casa. No outro final de semana, Flamengo e Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Esse jogo aí é o jogo que vai determinar se o Flamengo vai ou se o Flamengo não vai para jogar a fase de mata-mata do Carioca, tá? E aí tem Vitória e Flamengo, depois dia 14 ou 15, as quartas do estadual, Lanús, Semi, Lanús de novo, o segundo jogo da Semi, a Semi são 2 jogos, tá? Flamengo e Mirassol, e aí esse jogo aqui, se eu não me engano, é um jogo que ele já tá realocado, porque esse jogo seria dia 25, tem que ver se esse jogo vai acontecer dia 4, certinho, tá, por isso que tá com... lembrando, gente, essa imagem é do pessoal da S1 Live, tá? Eles postaram hoje lá e eu peguei para poder usar aqui. Esse jogo tá sujeito a alterações, porque ainda não se sabe exatamente a data, mas tem essa data do dia 4 ali que dá para usar. Tá? 4 do 6, 4 do 3, Flamengo e Mirassol. E aí, dia 7 ou 8 do 3, final em jogo único do estadual. E aí depois Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Esse aqui seria o primeiro cenário, tá? O cenário o cenário do Flamengo se classificando. Você vê que não tem conflito de datas, só que o Flamengo tem que pegar aqui, por exemplo, depois do jogo do Vitória, ele já teria que começar a ver o que vai fazer.
Porque o que eu faria? Eu teria esse pensamento. Essa primeira sequência aqui, São Paulo, Corinthians e Inter, time principal, força máxima que der para usar, tá? Porque não dá para saber o que pode vir dali. Tem uma taça, é importante você começar bem o brasileiro, então tem que ser time principal. Sampaio Corrêa, descansa todo mundo, bota os reservas, entre os reservas, alguns sub-20. Ah, Joab, mas se perder, tá fora. Paciência. O time aqui tem que descansar, tá? O time início de temporada vai ter feito 3 jogos na sequência, precisa descansar aqui. Não tem, gente, não adianta a gente falar, ah, não, vai ter que jogar e tal. Isso é muito romântico, gente. Mundo real. Vamos falar sobre o mundo real. Mundo real, os jogadores precisam descansar, porque senão você vai emendar uma sequência muito grande nessa temporada e o time vai começar a perder jogo, vai começar a ter dificuldade em jogos e aí começa a vir pressão. Então, assim, aqui tem que descansar. E eu acredito que ganhe, tá? Mesmo com o time reserva, barra sub-20 ali contra o Sampaio Corrêa. Vitória, time principal. E aí vem as quartas do estadual. Se o Flamengo passar, a chance de ser um Flamengo e Botafogo é muito grande, tá? Sendo Flamengo e Botafogo, a pressão para usar o time principal, o time mais forte possível, também vai ser grande. Joab, você usaria? Eu iria de novo com o time reserva, independente do adversário, tá? Porque aqui, logo na sequência, você tem Lanús e Flamengo, cara, lá na Argentina. Viagem longa, clima hostil, tá? Pesado, o campo provavelmente vai estar pesado também. Então, assim, eu vejo como muito importante aqui o Flamengo ter descanso aqui antes desse jogo, tá bom? Passou, supondo que o Flamengo tenha passado para a semifinal do estadual, de novo você vai ter uma semifinal antes do jogo contra o Lanús. Cara, pra vocês entenderem, eu particularmente entendo que o Flamengo passar para a fase de mata-mata do estadual vai ser pior para o Flamengo do que se o Flamengo cair antes. Vocês estão conseguindo entender onde é que eu quero chegar? Porque o Flamengo vai ter que usar o time numa sequência que é até assim desumana, sabe? É uma sequência que não precisa, só de jogo, um monte de jogo decisivo atrás de jogo decisivo, e aí se quiser poupar, vai ter que poupar no brasileiro, sabe, gente? Por exemplo, nessa sequência aqui, antes da Recopa, você vai ter Vitória fora de casa, lá, aqui na Bahia, então uma viagem relativamente longa ali, um estádio também complicadinho de jogar. E aí depois viaja para a Argentina para enfrentar o Lanús, sabe? Aí você volta para o Rio, e aí beleza, você tem 3 jogos aqui, uma série de jogos no Rio, se continuar na semifinal, não vai ter viagem. Mas vai ter o desgaste. Então, assim, eu colocaria time alternativo, time reserva. É, Se o time reserva der conta, show de bola, melhor dos cenários. Se não der conta, irmão, se cair nas quartas, na semi, sabe? E assim, tá, a semi pode até acabar vindo a ser contra um time menor, né? Se for se passar do Botafogo aqui, tem uma chance de ser contra um time menor. Mas assim, tem que ser zero estresse, então a gente não pode se estressar com isso, principalmente se o time estiver dando resultado, estiver ganhando Supercopa, enfim, é muito importante que a gente tenha esse pensamento. Vamos para o segundo cenário, tá? Para mim é o melhor cenário, tendo em vista continuidade de temporada. Não tô, óbvio que a gente não quer que o Flamengo perca, mas assim, é, tendo em vista a continuidade da temporada, talvez o melhor cenário seja esse. O segundo cenário é o seguinte, tá? O segundo cenário é um cenário onde o. Deixa só eu compartilhar aqui. Pronto. O segundo cenário é um cenário onde o Flamengo teria que ir jogar o tal campeonato da morte lá, o tal torneio da morte. Primeira sequência igual, tá? Até o jogo contra o Sampaio, até o jogo contra o Vitória, totalmente igual. Só que aqui começa a ter os conflitos. O jogo contra o Vitória vai ser no mesmo fim de semana, aqui é no meio de semana, na verdade, tá? O jogo contra o Vitória é numa quarta e o jogo do Campeonato Carioca, né, do Grupo X, seria dia 11 ou 12, ou seja, uma quinta ou uma sexta, entende? Ainda tem isso, os dias são completamente aleatórios ali, tá? 11 ou 12, esses jogos. Então aqui é um conflito, tá? O time que jogar contra o Vitória não pode jogar, não pode jogar, seja dia 11 ou dia 12, não dá para jogar. Aqui, cara, sub-20,
bota o Andrew, coloca o Royal, coloca os carinhas ali que não estão jogando, enfim. Mas sub-20 total, tá? E sem estresse. Não dá nem reservas, assim, o Bruno Henrique, o Plata, sei lá, Plata ou Luiz Araújo, que não tiver jogado. Não, aqui não é para jogar ninguém. Aí a gente entra num segundo. Uh, dia 14 ou 15, isso aqui, se não me engano, dá já o domingo, né? Ou a segunda-feira, não tenho certeza. É isso mesmo, é o domingo. Ou domingo ou segundo, nesse jogo aqui. Que aí, beleza, se quiser usar algumas reservas, dá para usar para resolver ali o grupo, principalmente se tiver ganhado já o primeiro jogo. E aí tem o jogo contra o Lanús, que é uma quinta-feira, tá? Esse primeiro jogo contra o Lanús é uma quinta-feira. Depois a gente tem, ou na quinta-feira ou na sexta, a terceira rodada desse grupo físico. Então, vocês entendem que essas 3 primeiras rodadas aqui do grupo, o Flamengo tem que ignorar. Não dá para o Flamengo colocar ninguém que tenha pretensão de jogar o Brasileiro ou a Recopa, entendeu? Aqui tem que ser sub-20 com um time totalmente ali, alguns jogadores, sei lá, se quiser botar o Alan, se quiser botar o Everton Araújo, esses caras assim, não dá para jogar com ninguém que tenha qualquer pretensão de jogar os jogos principais, tá? Então, assim, isso aqui tem que ser muito claro. Eu acredito que pela força dos outros times, tá? Se a gente pega o Campeonato Carioca e vê quem tá ali na zona de descenso, você vai ter o Maricá, que pior time do campeonato até agora. Você tem o Sampaio Corrêa, que é um outro time muito ruim. Você tem o Flamengo. E, se eu não me engano, tinha a Portuguesa, mas acho que a Portuguesa venceu ontem, saiu, eu não vi quem entrou, mas enfim. São times mais fracos, tá, gente? Então, assim, eu acredito muito que um sub-20 com um mescladão dos profissionais ali conseguiria vencer esses 3 jogos, ou pelo menos 2 dos 3, ou sei lá, uma vitória e 2 empates, ou 2 vitórias e um empate, muito tranquilamente. E aí aqui, beleza, aqui a partir daqui você vai ter os jogos em datas que seriam do Carioca, e aí eles não conflitariam mais com os outros jogos, tá? De verdade, eu acredito que o Flamengo já chegue bem tranquilo aqui nesse terceiro. Se precisar, bota os titulares aqui depois da Recopa e, né, nesse intervalo aqui entre o jogo do Mirassol e o jogo do Cruzeiro. E pronto. Aqui também não dá, tá? Porque antes de Recopa você não pode colocar um time principal para jogar ali. Mas seria mais ou menos isso. E aí se salvaria, tá? Porque o que acontece? Vai ser um hexagonal de ida e volta, e claramente o Flamengo ele vai ter, como eu posso dizer? Ele vai ter a vantagem em cima de todo mundo e assim, muito provavelmente esses jogos vão ser, independente de ser ida ou volta, vão ser no Maracanã. Porque sendo um jogo contra o Flamengo, até os times pequenos têm interesse de levar para o Maracanã, entendeu? Eles fazem a negociação com o Flamengo e falam assim, Flamengo, vamos levar esse jogo para o Maracanã e a gente divide meio a meio. Porque ele levando para o Maracanã e dividindo meio a meio, ele faz ali o orçamento de 6 meses dele, só com o jogo contra o Flamengo, entendeu? Então, ele, vai cair e tal. Se cair, beleza, eles não estão... Esses times estão acostumados a jogar a Série A2 e voltar no outro ano, sabe? Jogar a Série A2 no mesmo time, no mesmo ano e voltar no outro ano. Então, para eles, é melhor. O Flamengo provavelmente vai ter 6 jogos no Maracanã aqui, entendeu? Talvez, sei lá, um ou outro time bata o pé, mas a maioria deles vai ser no Maracanã. E aí, assim, tem muita chance do Flamengo já chegar aqui no terceira rodada bem tranquilo, porque o time que vai cair aqui nesse hexagonal vai fazer no máximo 3 pontos, 4 pontos. Então, se o Flamengo ganhar 2 jogos, tá tranquilo. Se ganhar 3, tá totalmente salvo, sabe? E aqui não importa ficar em primeiro, segundo, terceiro do grupo, tem que ficar entre os 3 primeiros e acabou. Então, assim, basicamente, esses são os cenários. Eu entendo esse cenário aqui um cenário mais tranquilo, um cenário muito mais. Não é nem factível a palavra correta, mas é um cenário mais realista, tá? Porque, assim, cara, você vai ter tempo de descansar o time depois dessa primeira sequência insana da temporada. Você vai ter uma sequência muito forte aqui até o jogo contra o Vitória. Esse jogo contra o Sampaio Corrêa vai depender muito de como o Flamengo vai querer tratar isso aqui. Eu, particularmente, ignoraria esse jogo. Mas esses 3 primeiros jogos vão ser muito exigentes para o Flamengo, sabe? E aí depois você tem uma sequência com Brasileiro, Recopa, sabe? Então, assim, eu entendo de verdade que o Flamengo tem que dar uma largada mesmo,
no Carioca a partir do momento que ou se classifique para o mata-mata ou vá para o grupo X, independente do que acontecer, tem que largar, porque vira um estorvo. Eu falei isso em outro vídeo. O Carioca, infelizmente, virou um grande estorvo para o Flamengo, virou um grande problema, uma grande pedra no sapato na temporada. Eu estava até conversando recentemente com alguns colegas de que se o Flamengo fosse rebaixado, que não vai acontecer, mas se o Flamengo fosse rebaixado, talvez seria a oportunidade perfeita do Flamengo largar de uma vez por todas o Carioca. E aí, vamos ser honestos, gente. Se o Flamengo estiver perto de ser rebaixado, a própria FERJ vai intervir. Porque a partir do momento que o campeonato da FERJ não tem o Flamengo, ele perde completamente o interesse. Por quê? Ah, jovem, mas continua tendo Botafogo, Fluminense e Vasco. Sim, são times grandes, têm torcidas fortes, vão querer ganhar seu campeonato, mas eles querem ganhar o Carioca contra o Flamengo. Você não entendeu ainda isso? Eles querem, o desejo dos caras ganhar o Carioca é para ganhar do Flamengo. Então, se eles jogam o Carioca sem o Flamengo, primeiro, que a audiência do campeonato cai 80%, tá? O Campeonato Carioca perde a audiência dos flamenguistas e perde a audiência de gente de outros estados que torcem para outros times que veem os jogos do Flamengo. Então, perde a audiência dos flamenguistas. Ou seja, esse ano que voltou a ter premiação, ano que vem não tem. Pode ter certeza que não tem. Se o Flamengo não tiver, não vai ter. E não é porque é o Flamengo, é porque o campeonato perdeu o valor. É a mesma coisa hoje de você botar um campeonato paulista ali, e tá bem perigoso isso acontecer. Vamos supor que caia São Paulo e Santos, que tá perigoso lá. Se cai os dois do Campeonato Paulista, o campeonato perde 90% do apelo. Ah, ainda tem Corinthians e Palmeiras? Tem. Mas você não tem mais os clássicos, sabe? Então, os campeonatos estaduais, com a mudança de calendário que teve, eu acho que os caras não pensaram nos riscos que eles estavam correndo ao fazer essa mudança de calendário para algo tão curto. Porque os times não iriam usar os elencos principais no início, cara. Ninguém vai deixar, ninguém em sã consciência, né? Vai deixar de priorizar um campeonato brasileiro para jogar um campeonato carioca. E aí tá acontecendo essa situação de muita gente estar no risco de ser rebaixado. É, eu acredito que, assim, obviamente, o Flamengo, mesmo que vá para o X, não vai cair e ainda tem uma possibilidade real de não ir para o X. Porque, se eu não me engano, ah, tá até tendo jogo hoje, deixa eu até ver como é que tá aqui. Ó, é isso mesmo. O Flamengo ele teve uma sorte que o Madureira perdeu. E o Madureira vai pegar agora o Vasco e o Volta Redonda, né? Se não me engano. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pra vocês darem uma olhadinha também. Então, assim, o Flamengo ele deu essa sorte. Vamos lá. O Madureira jogou ontem e acabou perdendo para a Portuguesa. E vai ter um jogo contra o Volta Redonda e outro contra o Vasco. Deixa eu só trocar o grupo aqui. Deixa eu achar o outro grupo, que eu não lembro onde é que eu vejo. Enfim, os outros times que jogaram, né, o Nova Iguaçu, o Boa Vista também jogou e acabou perdendo. O Nova Iguaçu tá empatando, se eu não me engano. Acho que esse jogo tá acontecendo agora, tá, gente? Deixa eu botar aqui nas partidas do campeonato, porque eu tô acostumado a usar aqui, ó. Eu tô acostumado a usar o, o SofaScore no celular, então é bem diferente aqui, aqui achei. Vamos lá. O outro grupo tá assim, ó, Fluminense, Vasco, Volta Redonda. Volta Redonda é o melhor pequeno, né, do outro grupo, já tem 7 pontos, assim como o Vasco, e tem tudo para se classificar tranquilamente, tá? O Sampaio Correia é o último colocado, assim como o Portuguesa está aqui. Um desses três vai cair. Eu acho que o Volta Redonda já está sem risco praticamente, né? E o Volta Redonda vai fazer de tudo para poder vencer o, o Madureira. Então, provavelmente, o time que vai acabar pagando o pato pelo Flamengo vai ser o Madureira. Apesar de que o Nova Iguaçu também está ali, né? Dando alguns vacilos. Se a gente vai aqui dar uma olhada nas partidas do campeonato, né? Próxima rodada aqui, a gente vai ter
Nova Iguaçu e Bangu, ok. É um jogo, em tese, mais fácil para o Nova Iguaçu, só que o Nova Iguaçu vai ter o Bangu querendo também se classificar, então não vai ser 100% fácil. Daqui eu até posso ver um novo empate. Botafogo Fluminense, ok. Maricá e Volta Redonda, Madureira e Vasco. Então aqui o Vasco também vai precisar vencer para poder tentar pegar um primeiro lugar do grupo, já que o Botafogo vai ter um clássico, o Fluminense vai ter um clássico, né? E por fim, na última rodada, você tem o Nova Iguaçu pegando a Portuguesa, que é um jogo que provavelmente a chance do Nova Iguaçu passar, ganhar é muito grande, então aqui o Nova Iguaçu já entraria. Bangu e Boa Vista, pode acontecer qualquer coisa. O Flamengo tem que ganhar do Sampaio Corrêa, independente de qualquer coisa. E aí você tem o Volta Redonda e o Madureira. Aqui o Volta Redonda pode chegar nesse ponto aqui do campeonato precisando muito vencer, porque pode ter perdido do Vasco lá na outra rodada. E aí ele vai ter 7 pontos. E os outros podem ter 7, o Bangu já pode ter 9, a Portuguesa pode estar com 5 aqui. Ele vai precisar vencer esse jogo, sabe? Para poder tentar se classificar. Então, e vai ser em casa, então provavelmente aqui vai ser aonde o Madureira pode tropeçar. Obviamente, Bangu e Boa Vista tem a chance de ter algum tipo de tropeço, o próprio Boa Vista tem ali um jogo quando você vai correr, que é fora de casa, só que você vai correr é o último. Mas, assim, tô olhando aqui junto com vocês, tá, gente? Então parei antes para ver como é que tá a situação do Carioca e tal, porque como é que eu posso dizer? Cara, eu não vou ficar fazendo conta de ir secando a porra do Madureira e do Nova Iguaçu, pelo amor de Deus, tá? Mas é isso. Digam aí, me digam nos comentários o que, que vocês acham. Se vocês acham que dá pra se classificar e tentar vencer o Carioca ainda, ou se vocês, assim como eu, né? Eu acho que o Flamengo tem que largar o Carioca. Se classificar, tem que largar. E se for pro grupo X, joga na maciota ali, passa e vai ganhar. E vai ficar na primeira divisão, sabe? Porque se classificar, você vai ter um monte de jogo decisivo no meio de jogos decisivos mais importantes. Para mim, são mais importantes. Então, cara, bota o time misto, bota o time reserva, bota o time aleatório ali e vai para cima, tá? É isso, o vídeo de hoje. Acho que a gente falou bastante aí sobre o Paquetá, falando bastante sobre o panorama do estadual do Flamengo. Tem muito assunto para falar. Eu queria muito ter feito esse vídeo hoje com os meninos. Eles vão estar aqui amanhã. A gente quer muito falar de Campeonato Brasileiro. A gente quer fazer aí umas dinâmicas legais para o Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para que amanhã dê tudo certo, para que a gente consiga gravar junto de novo. É isso. Mais uma vez, peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, dê essa força para a gente. É muito difícil fazer conteúdo quando você ainda trabalha com outra coisa, faz outras coisas. A gente está sempre ali pensando em ideias para vídeo, mas acaba que, infelizmente, o cansaço às vezes domina. Às vezes, você parar aqui para ficar meia hora, 1 hora falando, é cansativo. Mas vai dar certo. Se a gente tiver o apoio de vocês, se vocês estiverem aqui ajudando a gente, vai dar certo. É isso, muito obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez, dê seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Valeu, saudações rubro-negras.